Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Nutrir e Aprender. Hoje eu estou aqui com a Natália Prado para a gente falar sobre organização. Vocês acharam que a gente ia falar só sobre alimentação, nutrição, mas não. Existem vários fatores em torno de toda a questão da saúde alimentar que é muito importante a gente entender no detalhe. E a Nath hoje está aqui para nos compartilhar muita informação sobre organização. Então, Nath, bem-vinda. Obrigado de novo pela participação. Queria pedir para que você se apresentasse um pouquinho do seu overview pessoal, profissional. Fica à vontade para a gente começar com a primeira perguntinha. Com certeza. Quero te agradecer por estar aqui. Estou muito feliz. Eu sou a Natália, sou formada há 5 anos, completo agora em dezembro. Saí da faculdade, já fui entrar logo na área hospitalar. Fiquei durante 2 anos. Passei a pandemia lá. Foi um período cabuloso da minha vida. Tanto que eu quis sair do hospital por esse motivo. Em dezembro de 2020, comecei a atender no consultório. Comecei atendendo pacientes de convênio, não estava satisfeito, consegui entrar para uma clínica de emagrecimento que é renomada no mercado. Me abriu muitas possibilidades, tanto que eu fui promovido 1 ano depois e fui para a área da gestão. Aí eu diminuí muito os meus atendimentos para começar a fazer a gestão das nutricionistas. Que legal. Então eu tinha um time de 10 nutris que eu ajudava lá na parte da agenda, debater casos. Então se era um paciente que não estava conseguindo emagrecer, elas conversavam comigo e eu ajudava nas estratégias. Hoje, eu tenho meu próprio negócio, então eu tenho meu consultório, atendo online, o mundo todo, no Brasil, e é isso. Bacana, perfeito, Nath. E pergunta, de onde surgiu esse conhecimento sobre organização e tudo isso que você vem trazendo, assim, em torno da sua prática? Acho que veio muito da minha experiência de vida, porque eu passei por fases onde eu tinha que me organizar, era o que dava. Então, ou eu cuidava da minha alimentação e comia bem, ou eu ia viver pedindo fast food, eu ia vivendo na padaria comprando um pão de queijo porque é rápido. E aí eu precisei me organizar. Foi muito na época da faculdade, porque eu fazia estágio, aí depois vai fazer CFC, porque é tudo junto, né, nessa época. Aí vai pra faculdade de noite. Então eu tinha que levar marmita, eu levava pra tudo quanto era lugar, sempre com garrafinha de água. Então acho que começou daí esse papo de organização. Legal. Você meio que passou pela necessidade, conseguiu adaptar, hoje traz em toda a rotina, toda a vida. Com certeza. Legal. Nath, primeira pergunta para mim é a mais importante, porque eu acho que aqui é onde a gente literalmente causa um insight na nossa cabeça, e é sobre organização e saúde alimentar. Para mim, eu sinto que as pessoas elas têm grandes objetivos, elas têm metas, elas têm incentivos, elas têm vontade, mas isso dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eu acho que elas começam a enxergar um pouco de desafio no caminho, elas começam a encontrar ali um imprevisto, alguma coisinha que dificultou e etc, e tal. Cara, qual que é a função da organização no cuidado da saúde alimentar, na sua opinião? Eu acho que antes de falar disso, a gente tem que voltar e fazer um link com o recém-nascido. Quando uma criança... Juro. Como assim? Fiquei curioso. Pensa o seguinte, tem um bebê novo na sua família. Tá. Vamos supor que é sua tia que teve um filho. Tá. Primeira coisa que sua tia vai falar é que esse bebê tem uma rotina. Ele acorda num horário, ele dorme num horário, ele mama num horário. Depois essa criança começa a ter o horário da fruta, o horário da creche, da brincadeira. E isso é até ali o período da faculdade, a gente acaba tendo um horário para fazer tudo. Por que que quando a gente vira adulto, a gente para de ter horário, para de ter rotina para as coisas? Boa. Entendi. Tá, então eu acho que o principal é pensar que a rotina ela tá na nossa vida desde quando a gente nem sabia o que era a vida e que ela existe porque ela é importante, principalmente pensando que o nosso corpo ele é perfeito. Eu falo isso acho que em todos os meus atendimentos, em tudo. A gente tá aqui conversando, tem células transportando oxigênio, a gente tá tomando aqui água, tem hidratação acontecendo. E isso tudo existe por conta de um ciclo. E esse ciclo, ele está muito relacionado com o dia e com a noite. Como que isso se relaciona? Muitas pessoas entendem que esse ciclo é o relógio biológico. Então, popularmente, as pessoas chamam de relógio biológico, mas, na verdade, lá é o ciclo circadiano. Esse ciclo nada mais é do que vários ciclos naturais e involuntários que o seu corpo produz todos os dias, tanto em relação à parte física, à parte emocional e à parte comportamental. Então, todo dia o seu corpo tem um horário para liberar o hormônio X. Todo dia ele vai ter um horário para tirar o hormônio Y. Como assim? A luz
fala muito sobre isso. Eu vou falar mais de melatonina porque eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Quando chega o período do dia, é o horário que a gente mais organiza as nossas atividades. Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente treina. Chega de noite, a gente só quer descansar. Isso está muito relacionado com a liberação de melatonina, que é o hormônio que induz ali o sono. Então, essa pessoa, quando ela começa ali o período do entardecer, do anoitecer, tem uma produção maior de melatonina para ela entrar nesse sono. Pensa que é uma pessoa que não é organizada. Tá. Ela não dorme num horário certo, ela não acorda num horário certo, ela troca o dia lá pela noite. Como que é a liberação de hormônio dessa pessoa? Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Se existe um ciclo, a gente precisa cumprir esse ciclo. Perfeito. Se eu não consigo cumprir esse ciclo, meu corpo não vai funcionar de uma melhor maneira. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que se o corpo ele é tão perfeito ao ponto de ter horário para liberar aí alguns hormônios, fazer ali trocas específicas, por que a gente não ajuda ele? Por que a gente não tenta comer num horário mais regular? Vão ter dias que vai sair do esperado. E tá tudo bem. O problema é, um dia você almoçar meio-dia, no outro 4 horas da tarde, aí no outro você não almoça. E isso vai virando uma bola de neve. E o seu corpo não sabe o que fazer. A verdade é essa. Perfeito. Tá? Tá. Não, eu tô refletindo porque realmente eu acho que você fez uma colocação muito importante. Porque na realidade é isso, né? Eu acho que quando a gente fala da maioria, da massa brasileira, a gente não tem, né, cara? Tipo, horário. Tipo assim, pô, um dia eu almocei meio-dia, o outro eu almocei 1 hora, o outro eu não almocei. É isso que você falou. O outro eu antecipei, eu almocei 11h30, o outro eu comi mais, o outro eu comi menos. Fica uma bagunça, né? E aí, quando a gente, digamos, a gente só tá dando o exemplo do almoço, mas se a gente for colocar isso na rotina da pessoa, acontece no café da manhã, no almoço, na janta e antes de dormir. Tudo. Às vezes eu como 10 horas da noite e durmo, às vezes eu janto 7 da noite. Às vezes eu almoço 1 da tarde, às vezes eu almoço 2 da tarde. Às vezes eu quase nem sempre tomo café da manhã, às vezes eu tomo café da manhã. E tipo assim, não tem um padrão, né? E o nosso corpo talvez ele não entende. Não entende e ele gosta da rotina. É por isso que eu dei o exemplo de recém-nascido. Os pediatras pedem, imploram para os cuidadores para ter uma rotina, porque isso faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Começa desde lá, né? E aí a gente vira adulto e a gente joga isso pro ar e salve-se quem puder, faça o que dá, trabalhe do jeito que dá, fique se almoçar. Perfeito. Tá, eu acho que não é isso que a gente tem que entender sobre rotina. Eu acho que ela tem que se encaixar na nossa realidade, porque não dá pra comparar, por exemplo, a minha rotina com a sua. Eu vou acordar num horário, você vai acordar em outro. E eu percebo pelo relato mesmo de paciente, que as pessoas não sabem nem o horário que elas acordam, nem o horário que elas vão dormir, assim, ninguém sabe. Você perguntar, que hora você toma o seu lanche da tarde? Que lanche? A pessoa já responde falando que já não faz o lanche. Então, quando você sabe exatamente o horário que você vai comer, o horário que você vai deitar, até o horário que você vai treinar, tudo isso funciona metabolicamente melhor. E eu acho que isso é interessante porque a gente também desmistifica uma questão de rotina, porque vem muito atrelado com uma coisa chata, robótica, mesma coisa todos os dias, e na verdade não é, né? Na verdade a gente está falando que, talvez fisiologicamente falando, isso nos faz muito bem, isso nos traz uma melhor qualidade de vida. E, cara, não precisa pisar no tapete cinza todos os dias, mas tenha pelo menos um padrão em sua maioria do dia, né? Pra você conseguir pelo menos seguir uma linha e o corpo entender que você tá seguindo uma linha e etc. Porque eu acho que também não é extremista, né? Não dá, é o que você falou, eu acho, né? Você entrou num ponto perfeito, assim. Legal. Você não pode ser 880. Perfeito. Até porque se você é uma pessoa que você não sai da sua rotina, você se torna uma pessoa que é inflexível. Você não aceita Exato. a mudança. E aí tá ruim do outro lado, E né? aí você acaba, às vezes, com a sua saúde mental nisso. Porque, eu não almocei meio-dia, eu vou ter que almoçar 1 hora da tarde. Meu Deus, o mundo vai cair. Não vai cair, tá tudo bem. Sabe? E eu acho que o principal também da rotina é pra você conseguir atingir um objetivo. Vindo para a área mais estética, a pessoa quer emagrecer, ela quer ganhar ali uma massa muscular, ela só vai conseguir se ela tiver planejamento e constância. Perfeito. E planejamento é rotina, é você saber o horário que você acorda, é saber o horário, o que você vai ter que levar para o trabalho. No seu trabalho tem geladeira? Você vai poder levar um iogurte? Não dá para levar um iogurte, o que eu substituo para ter uma proteína? Não consigo comer proteína nesse horário, você vai colocar essa proteína em qual outro horário? Então, quando você tem uma rotina e quando você se conhece, que eu acho que isso é muito importante, você tem que se conhecer, você consegue encaixar tudo na melhor forma que dá. Não, e aí é legal, você atrelou as duas coisas. Eu acho que
quando a gente pensa no sentido da proteína, por exemplo, naquele horário, eu tô pensando em alimentação e organização. Porque eu tô atrelando as duas coisas. Exato. Os dois juntos. Que um talvez não anda sem o outro, né? Não tem como andar sem um outro. E eu acho que as pessoas, elas perderam o costume de cuidar da alimentação. Hoje a gente cuida de tudo, mas a gente não para ver se a gente tá comendo bem. E eu não tô falando em seguir uma dieta. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que ter uma rotina com a alimentação não é fazer dieta. É ter uma melhor qualidade de vida. É você conseguir ali ter um aporte adequado de nutrientes, de minerais, você realmente se sentir mais disposto. Porque se você tem o seu horário mais fixo ali para fazer as refeições, para as atividades do dia, seu corpo rende muito melhor. Então, a sua produtividade sobe 1 milhão. Perfeito. E eu tenho uma tese já junto com isso que você colocou. Eu acho, Nath, que existem pessoas que, de novo, já tentam fazer isso. Existem pessoas que pensam e querem fazer isso, mas ainda não começaram a tentar. E existem pessoas que nem pensam nisso, só comem por praticidade ali, a alimentação nem cogita no dia. Tá lá, a alimentação é para isso. Para mim, pratiquei ali o dia, dormi, tá certo. Eu sinto que as pessoas, elas tentam, elas iniciam um processo. Elas fazem, elas buscam, elas correm atrás. Algumas, tá? Essas pessoas que já praticam. Só que durante o período de execução, digamos assim, elas se perdem. Por quê? Ou encontrou um imprevisto, ou alguma coisa surgiu, ou, putz, acabou o alimento. Ou, sei lá, imprevisto, tive que sair de casa hoje, não consegui. Tô viajando, então não vou me importar. Sei lá, e aí e tal. Eu acho que você, consequentemente, você não cuida da sua organização e, consequentemente, você está afetando a sua alimentação. Com certeza. É certo pensar isso? É certo pensar Talvez a isso. organização seja um dos principais fatores para fazer com que as pessoas não sigam, não tenham consistência naquele objetivo que elas querem, no cuidado com a própria alimentação. E eu acho que isso é para tudo, né? Para tudo. Assim, saúde financeira, investimento, qualquer outra coisa, saúde mental, não cuida. A organização está muito em torno disso, mas aplicada à alimentação especificamente é muito forte, não é? É muito, porque assim, hoje as pessoas, elas entendem que se elas tiverem uma organização com a alimentação, ela vai cumprir aquele objetivo em 2 dias. E não necessariamente o resultado vai vir tão rápido. Às vezes você vai plantar para colher lá na frente. Por que as pessoas perdem adesão na rotina? Porque essa alimentação ou essa rotina de horários não está adequada. Se tiver adequado, você vai e faz. Vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que vai estar mais fácil. Mas se você vira para mim e fala que você não consegue levar, por exemplo, um lanche lá, que seja um pão com patê de atum e alface para o trabalho. Porque você acha que é difícil, mas para você é mais fácil você ir lá no mercadinho do trabalho, pegar o salgadinho na máquina e a Coca, você tá falando para mim uma mentira. Porque você consegue produzir, às vezes, um lanchinho natural e deixar 3 dias na geladeira que ele não vai estragar. Então, eu acho que vai muito também da pessoa olhar aquilo que ela consegue fazer e aquilo que vai fazer com que ela atinja aquele objetivo de uma maneira mais fácil, só que olhando pro dia dela. Se ela não olhar pro dia dela e ela não ver que vai encaixar na rotina, vai dar errado. Não tem como dar certo uma coisa que é inviável para você conseguir manter. E posso falar, eu acho que essa é uma das coisas que mais acontecem, sabe? Na minha ignorância, pelo que eu fico observando, sei lá, cara. Sabe por quê, Nath? Quando a gente fala de organização, eu sou uma pessoa que sempre me importei muito com organização. Mas porque eu tive o viés de eficiência. Quando eu me organizo, eu tenho uma melhor eficiência. Se eu não me organizo, eu deixo a vida me levar e eu vou pra onde todo mundo quiser. E, cara, não rola. Quando eu aplico isso na alimentação, assim como em tudo, eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, sabe? Então, eu inicio o meu dia sabendo que eu tenho que comer nas horas XYZ, os alimentos XYZ, porque aquilo vai me fazer bem. Precisa ser dessa forma? Talvez não. Mas assim, eu tenho que ter pelo menos uma prévia visão de como que será, né, o meu dia ou os meus próximos dias e afins para que eu consiga me preparar. Sabe qual que é o meu ponto? A organização, ela tá em torno de tudo na vida e convenhamos, tá? As pessoas, em sua maioria, tendem a não ser tão organizadas.
E aí, por isso que é importante, assim, quando você toma uma decisão de falar, vou cuidar da minha alimentação, você também precisa pensar, então vou cuidar da minha organização. Com certeza, né? com certeza. Tipo, não é só alimentação. Não é só alimentação. Por isso que é difícil, porque você tem que olhar para vários aspectos. E aí você olha para alimentação, olha para organização, aí você olha para consistência. Aí já você vai olhar para sua motivação, aí o seu sono, aí a sua hidratação. Então, uma coisa não anda sem a outra. Não, né? e você entrou num ponto que é excelente, porque é o ponto da motivação. Não é porque você quer um objetivo que você vai atingir ele só tendo motivação. Você precisa ter disciplina, gostando ou não, a gente tem que ser disciplinado na vida. E para você ter uma organização, entra também a disciplina. Então, você tem lá o horário para você fazer atividade física, tudo bem, mas eu tenho certeza que se você é um estudante ou uma pessoa que faz pós-graduação, você também tem um horário de estudar. Por que quando a gente fala da alimentação, você prefere ficar trabalhando em vez de parar 20 minutos e fazer um lanche da tarde? E sabe o que é legal? Os 20 minutos com o lanche da tarde vai te dar provavelmente mais energia, mais condição mental, mais produtividade para você estudar melhor. Exatamente. E isso é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas, porque eu acho que vem também muito a questão de terrorismo nutricional, então a galera também tem medo às vezes de comer demais, e muitas vezes em consultório você faz lá o recordatório alimentar, a pessoa come muito pouco para emagrecer, que seja o aumento horrores a caloria, e a pessoa fica indignada que ela vai emagrecer comendo mais. E por que eu falo dessa parte de terrorismo nutricional? Porque o carboidrato que dá energia. Se eu não tô fazendo lanche da tarde, e lá no meu lanche da tarde tem um carboidrato, e Deus me livre, aconteceu um pepino no trabalho, eu tenho que ficar até 10 horas da noite. Como que você vai resolver tudo isso sem ter energia? Exato. Sabe? Perfeito. E tendo organização, você consegue fazer o mínimo. Eu acho que não é fazer o máximo, às vezes. Agora tem o outro lado. Se eu sou uma pessoa desorganizada dentro da minha rotina e dentro da minha vida, quais são os impactos que eu posso ter? Impactos negativos nesse caso. Porque eu acho que assim, quando você não tem essa organização, você tende a ficar meio solto, talvez você pode até gostar e querer cuidar da sua alimentação, mas aí faltou organização. E aí, talvez você comece a esbarrar em vários problemas, em várias questões ali que vão dificultar mais o processo. Sim. Então, enfim, quais são, na sua opinião, quais são essas consequências negativas da desorganização? Eu acho que uma das principais é ali a questão do cansaço. Porque uma pessoa que ela não está organizada, ela tem uma tendência a dizer que ela está sempre cansada. E eu não falo só na parte de alimentação, mas de todo o resto ali na vida. Quando você não tem organização com a sua alimentação, você come o que tem na hora que tem e não interessa o que é. Você está com fome, você só quer matar sua fome. E aí vem a questão de carência nutricional. Será que você consome um aporte adequado, por exemplo, de vitamina C, que tem numa laranja? Será que você está comendo ferro suficiente, o cálcio? Não só ali a questão de macronutriente, carboidrato, proteína, gordura. Eu estou falando de micro, de mineral. E o quanto isso impacta em realmente num funcionamento adequado do corpo. Fora a questão, assim, de você não se sentir bem. Porque eu acho que quando você tem uma organização, você dá aquele checklist na lista, e pode ser uma lista desse tamanho. Você cumpriu. Você fica super bem. Para a mulher, principalmente, eu entro muito na questão de autoestima. A mulher começa a organização, aí ela se alimenta bem, o cabelo fica bonito, a unha fica forte, ela começa com a pele linda, sedosa, maravilhosa. A autoestima dá um up maravilhoso. E quando você não tem essa organização, é tudo no negativo. Não vai ter nada no positivo. Quando virar negativo demais, você vai se perguntar o que eu fiz com a minha vida. Você não faz outra pergunta. Porque você não sabe voltar mais para aquela rotina que você tinha antes. Porque ela nunca existiu. Perfeito. Eu acho que uma coisa que acontecia muito comigo, é o ponto que você introduziu, é a questão do cansaço. Infelizmente, né, você exerce uma... Você, tá? Você exerce uma rotina de trabalho intensa, e aí aconteceram dias, já faz um bom tempo que depois disso eu aprendi e comecei a me regrar muito, que eu ficava muito tempo sem comer. E eu sou uma pessoa que tem um baixo percentual de gordura medido. Não tô achando, tá? Medido, pelo amor de Deus. E eu não sei se isso impactava, mas assim, eu ficava 5 horas sem comer. Cara, eu morria. Sim. Em pé, vivo, Sim. sabe? A minha cabeça, ela vira um pó, literalmente. Eu não consigo pensar em nada, eu não consigo conversar, eu não consigo viver, porque eu fiquei 5 horas sem comer. E aí eu acho que o ponto não é que eu deixei de comer
mas sim que eu não me organizei Total. da forma como eu precisava para não ficar aquelas 5 horas sem comer. E aí, o que é legal? Quando a gente olha para o todo, faltou organização, impactou a alimentação, tive uma consequência negativa na minha produtividade, no meu bem-estar, em tudo. Aquilo me fez mal. Então, no fim do dia, eu fiquei mal. Sim, É isso. Eu sim. posso ter tido um dia ótimo, no fim do dia eu tava mal. Por quê? Se eu tivesse comido no meio daquelas 5 horas, eu estaria bem. Teria tido talvez uma relação de trabalho melhor, teria produzido certeza. mais. E eu vou um pouco mais a fundo, dependendo do seu trabalho, da coisa que você faz, se você não tem uma organização e mesmo assim traz uma rotina intensa, você não se alimenta direito, você não... Cara, você tá impactando um monte... Me corrija se eu estiver errado, tá? Suas decisões, Com certeza. sua qualidade de Com pensamento, certeza. a forma como você conduz o seu raciocínio, o seu comportamento, às vezes, né? Você fica mais irritado, você fica mais isso e aquilo, tal. Não é porque você tá sem comer, também. É porque você não se organizou. Você não organizou nada e você entrou num assunto que é legal, que é ficar muito tempo sem comer. Uma pessoa que é desorganizada, ela pula refeições. Acho que é a maior característica que tem de quem é desorganizado. Você toma o café da manhã correndo, se toma. Você pega no máximo uma banana e sai, porque você tem que sair no máximo da sua casa às 6h30, porque você tem que entrar no trabalho às 8h. E aí você, por exemplo, pula o lanche da tarde. Vamos pensar num cenário que é uma mulher, que ela é mãe e ela trabalha o dia todo fora de casa, ela não fez o lanche da tarde, ela vai chegar em casa, ela ainda vai dar banho para os filhos, ela vai fazer o jantar. Até ela fazer isso, ela já chegou comendo um pedaço de queijo, comeu uma fruta, aí pegou um bolinho lá que o filho estava comendo. Ela tá fazendo o jantar, começa a beliscar as coisas do jantar e a quantidade de comida que ela tá comendo só nesse período é muito maior do que se ela tivesse parado e feito o lanche da tarde. Então, acho que um ponto também é isso. A galera vai para um extremo que, às vezes, é realmente o ficar pulando refeições porque precisa focar no trabalho, porque precisa fazer outra coisa, mas esquece que tem uma consequência lá na frente que, pensando em calorias até, vão ser calorias vazias, porque você não vai procurar um alimento nutritivo, você vai procurar um alimento que te conforta. Entra no que você falou também. Tomei decisões erradas, tô mais ansiosa, tô ali me sentindo mal, eu vou querer um chocolate, eu vou querer um hambúrguer. É muito mais fácil pra mim comer isso do que eu ter que fazer. E gostoso, né? Ou se é. Eu já tô cansado, Exato. Né? Já fiquei sem comer. Exato. Vem ali como um quentinho no coração. Exato. E se você faz ali só o lanchinho da tarde, você evita fazer isso. Sabe o que me preocupa? É que, de novo, tá? Olhando pra massa brasileira, que eu acho que é aí que tá o problema maior. Existem 6 milhões de pessoas em sobrepeso, existe mais tanto de pessoa que não se cuida, que isso e aquilo. Nath, eu acho que a realidade da maior parte das pessoas está em base desse exemplo que você deu. Tipo assim, eu acordei e geralmente... E aí é muito louco, né? Porque você nunca começa lá do início, você já começa num ciclo. Esse exemplo, porque você já tá acordando meio desorganizado, meio com qualidade de sono ruim e tal, porque você já foi dormir mal, aí você já acorda correndo, atrasado, tá atrasado, pega qualquer coisa, é isso que você falou. Cara, e aí eu pego o metrô, eu pego o ônibus em São Paulo, eu pego trânsito horroroso. Eu chego no trabalho, gente chata que eu não gosto, e todo mundo estressado, e eu tô estressado, e eu tenho que trabalhar, e também faço coisa que eu não gosto, e aí eu vou almoçar, é meu momento de prazer com a galera que eu vou conversar e tal. Eu acho que às vezes, por conta dessa rotina, a gente fica imputando pequenos picos de prazer e utiliza a comida para isso, só que a gente não tem ideia da importância disso, do impacto disso, e é o que você falou, também tem o outro lado que ficar sem comer passa a ser normal. Sim. Tipo, putz, hoje eu nem consegui comer, nossa. Não, que péssimo. Exato, sabe? e vira pra uma você... conversa de trabalho normal. Tipo, as pessoas estão achando o máximo ficar sem almoçar. Gente, por favor, o ideal é você comer e ainda comer com atenção e mastigar devagar. E deixar o garfo ali na mesa, não é ficar comendo com pressa porque você tem uma reunião em 5 minutos. Então, a galera tá numa agitação muito grande de vida e esquece de voltar pro básico, que é realmente a alimentação.
E quando a gente fala em se organizar, eu acho que também a gente consegue voltar até para a época dos nossos avós. Assim, beleza, poderia ter menos industrializados, menos processados. Eu entendo que hoje tem uma facilidade muito grande, mas nossos avós tomavam café da manhã, almoçavam, no lanche da tarde passavam na padaria para comprar o pãozinho fresquinho, passar um café, tinha janta e se deixar ainda tinha uma ceia antes de dormir. Perfeito. Tinham horários frequentes. Hoje a gente tem uma gama de produto que é muito bacana no mercado, que eu acho que encaixa super para uma rotina corrida, mas as pessoas ainda não têm esse olhar. Para elas é muito mais fácil pegar o salgadinho. E eu acho que é primeiro construir esse ritual para depois moldar o alimento, né? Porque aí é só substituir o que você vai estar comendo, mas você já tem ali a linha de hábito de se alimentar nesses dias e etc. E para essas pessoas que têm essa realidade mais brasileira, padrão, como que essas pessoas conseguem ter organização no seu dia a dia? Eu acho que o primeiro é estipulando uma meta palpável. A vida já é corrida demais. Se você virar pra mim que falar da noite pro dia eu vou ter uma organização show de bola, você não vai conseguir. Então, a primeira dica que eu dou é: pegue um horário que é mais fácil pra você se organizar. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a mãe que tem um monte de filho. A mãe tem 3 filhos pequenos, ela tem que acordar eles, as crianças vão acordar irritadas. Ela tem que dar café da manhã, trocar os 3 filhos, levar para a escola. A manhã dela é um caos. Se eu, como nutricionista, pedir para ela organizar o café da manhã, ela não vai organizar. Mas se lá no almoço, que é um horário que ela tá sozinha, porque ela ainda não buscou os filhos, ela conseguir deixar uma salada lavada, uma proteína descongelada, fez ali um remolho de alguma leguminosa antes de dormir, ou deixou até o feijão no potinho ali de sorvete bem clássico brasileiro congelado. Olha o quanto que ela já não se organizou só no almoço. Então, acho que o primeiro é você olhar para sua rotina e ver qual horário que dá para organizar agora, para depois você querer colocar em outros horários. Quando a gente pensa no brasileiro, a gente tem que parar e refletir como que é o nosso carrinho de mercado. A gente só come porque a gente faz compras? O que você leva para sua casa? E o que eu vejo hoje? As pessoas não fazem lista, elas vão tudo pela cabeça. Ah, eu acho que tem macarrão em casa. Eu acho que tem sal. Qual que é o problema disso? Primeiro que você passa mais tempo no mercado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ir no mercado. Só que a grande maioria odeia, acha que é um ambiente assim muito chato, que demanda muito tempo, é muita gente falando e tal. Se você vai com a lista, você sabe o que você compra, você não compra mais, você economiza e você vai embora rápido. E outra, também não vai num horário que você já tá corrido. Vai num horário de boa, né? Já se organiza pra isso. Porque se eu for colocar no meu dia a dia, eu vou correr dentro do mercado, literalmente. Literalmente. Mas eu gosto, né? Então eu quero um momento prazeroso ali. Então eu já me organizo, vou ali no fim de semana, no fim do dia, sei lá o quê, no fim do dia da semana, 10 horas da noite, que eu tô com a cabeça de boa, sabe? Sei lá, enfim. Mas, Ou faz uma compra menor e vai a cada uma semana, 15 dias, pra ir repondo. Uma coisa que eu também acho que vale muito a pena pensando no brasileiro. A gente tem uma gama de legume, verdura e fruta que não existe no mundo igual daqui, tá? Você pode conversar com qualquer pessoa que mora fora, mas as frutas daqui são muito mais saborosas do que de qualquer lugar. Existe uma coisa chamada safra. Se você der um Google, qual que é a safra do mês de novembro? Vai ter lá a lista dos alimentos. Se é um alimento que está na safra, ele tem ali uma produção maior, logo o valor dele é menor. Você vai economizar, você vai se organizar, porque é um alimento que é da época, então se ele é da época, ele vai ter ali mais nutrientes, ele não vai ter ali tantos agrotóxicos, né, para você produzir ali um morango, por exemplo, e você tá pagando barato. Então, acho que o brasileiro, ele dificulta muito quando ele pensa na organização, porque ele quer ir lá pro extremo, ele não olha pro arroz e feijão. A gente come arroz e feijão todo dia, mas na hora de colocar na organização, a gente quer o risoto, a gente não quer o arroz e feijão. Então, tem que ir por esse básico, porque é o básico que funciona. Eu acho que é a frase que a gente mais escuta e ela é verdade. Perfeito. E eu acho que, sei lá, assim... existe muito essa questão extremista do tipo... E cara, isso só acumula frustração, sabe? Do tipo... eu vou fazer amanhã, eu vou fazer da melhor forma, já vou fazer. Cara, as coisas não são assim, sabe? Não são. Se permita
Se viver e se permita se encontrar desorganizado, mesmo quando você falou que você ia se organizar. Sabe? Porque eu acho que é aí que você vai corrigir e vai se atentar. E aí vai corrigir e vai se atentar. E vai corrigir e se atentar. E já você não vai mais precisar corrigir. Exato. Porque você já pegou o feeling. E assim, o comportamento é isso, né? Quando a gente tem um comportamento repetitivo, é por causa de um ciclo vicioso. E identificar que é um vício, por exemplo, você nunca levar um lanche da tarde pro trabalho, se você ainda não se incomodou com isso, você tem que se incomodar com isso, porque não tá certo. Perfeito. Sabe, você pode levar uma maçã, você não precisa fazer o super lanche da tarde. Mas você consegue fazer alguma coisa. E romper esse ciclo é muito difícil, as pessoas estão muito acostumadas. Quando eu falo para tornar consciente, é porque quando tá consciente, você tem ação. Enquanto não tá consciente, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Que é o que tá atrelado ao comportamento. Total, por isso é difícil, cara. total. Porque você precisa primeiro conseguir moldar o seu comportamento, adaptar o seu comportamento. Você não vai entrar em cuidado com a saúde alimentar, nem com a financeira. Nem com a mental. É tudo comportamento. Tudo comportamento. Então, assim, pensem numa coisa e me permitam dizer na minha ignorância, você me corrija se eu estiver errado, mas assim, não, de novo, cuidar da alimentação, entendi que é importante, vou começar a cuidar. Se atente também em outras coisas, sabe? Se atente ao seu comportamento, olha pra trás, o que eu faço de errado, o que eu tava fazendo de errado, como que é meu dia, minha rotina, já olha pra tudo isso, busca ajuda de um profissional, compartilha isso, e aí adapta, e depois segue. É execução, é executar, é foco, é manter ali uma visão centrada, é continuar fazendo aquilo consistentemente, se permitir errar, tá tudo bem. Sim, eu acho que você entrou num ponto importante, que assim, primeiro você tem que olhar como que é seu dia. A pessoa, ela quer organizar a alimentação, mas a gente volta lá no comecinho desse episódio. Que horas você acorda? Que horas você dorme? Uma pergunta que eu faço muito para paciente, que horas você para de trabalhar? Porque hoje a gente só trabalha. Se você tá em casa trabalhando, então é muito mais fácil você fazer 1 horinha a mais, 2 horinhas a mais, e isso vai ficando. E quando você olha pra sua rotina, acho que com um pouco mais de carinho, é muito mais fácil você colocar uma organização dela. Então, voltando ali também naquela questão do brasileiro, assim, da rotina, pensando na escassez ali de tempo que a gente tem, na parte de dinheiro. Se você não se organiza, você perde alimento, porque a chance de você comprar o alface, se você não lavar esse alface, se você jogar fora, é enorme. Você vai acabar perdendo nutriente, né, pelo fato de não comer. Vem aquela questão do cansaço que você mesmo já falou, porque você pula a refeição, você come só alimentos gordurosos, ricos em açúcar. Tudo no seu corpo tem a dar errado. A verdade é essa, tá? Essa conta, ela chega, não importa se é em 1 ano, em 2, em 10. Todo mundo vai ter uma consequência de não ter o mínimo de uma rotina. Não é a rotina lá da blogueira que posta no Instagram, que ela não tem uma vida difícil, que ela não acorda às 5 horas da manhã. Eu acho que a gente tem que vir muito também para a nossa realidade de vida financeira, espiritual, mental, tudo. Por que eu falo muito da realidade mental? Hoje existem muitas pessoas ansiosas e depressivas que querem ter uma rotina, mas elas não entendem que a saúde mental delas é mais importante, às vezes, do que comer muito certinho numa dieta. Tudo bem, você vai ter que se alimentar, vai te ajudar no seu estado de saúde mental? Vai, só que até que ponto essa rotina ela vai te ajudar ou ela vai te prejudicar nisso? Perfeito. Então tem que ter o feeling do que dá pra fazer naquele momento, e é o que você falou. Vai fazer? Vai fazer. Vai se organizar, vai lá e não vai desistir. Mas tem que ter uma meta palpável para que você cumpra. Porque se for longe, aí que você não faz mesmo. Aí você paga a academia, faz 1 semana e paga os 11 meses. Que é o cenário mais tradicional que a gente vê. Todo mundo, né? Agora tá todo mundo na academia. Você chega na academia, tá lotada após do verão. 5h30 da manhã ela tá 5h30, lotada. 10 horas da noite. Exato. Eu acho que assim, é super legal o movimento, a coisa que tá acontecendo. Mas você precisa entender que isso não é sazonal, não é um hype. Não é sustentável. Você tá cuidando da sua saúde, cara. E aí 1 hora é física, outra hora é mental, outra hora é alimentar. Você precisa... A cabeça precisa estar em torno de que isso precisa ser consistente, minimamente falando. E até conseguir ser consistente, vai demorar um pouco. Vai. E tá tudo certo. Eu acho que você trouxe o ponto no início da conversa que é importante, que é assim, não ser extremista. Eu sempre gosto de levar 80-20, sabe? Tipo assim, como eu não acumulo frustração, se eu estiver 80% certo,
e errar 20, tá bom, vai. Sim. 70-30, tá começando a ficar amarelinho ali aquele 30, tem que sabe? dar uma olhadinha a mais, 60-40, tô errando muito. Aí eu volto. Sim. 90-10. Aí depois 80-20. E assim eu vou e, cara, equilibra, sabe? Equilibra. Não é robô, né? A gente também não é robô. Não é 880. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Mas Exato. é muito mais fácil olhar o 8 e 80 do que a 72. Muito legal isso. Boa. Boa, muito né? legal. Adoro Boa. também essa. Essa foi muito boa. Agora, deixa eu te falar. Me organizando melhor, me alimentando melhor, tendo minha vida formatada ali, moldada, digamos que eu tô conseguindo ter consistência, para que as pessoas entendam quais são os benefícios disso. O que aquela pessoa tem, literalmente, de benefício. Seja na sua rotina, seja na sua vida, seja na sua cabeça, seja no seu relacionamento, tudo. Quais são os benefícios que a pessoa tem com a organização? Primeiro é saúde. Se você tem uma organização com alimentação Legal. e você tá comendo ali mais legumes, verduras, uma boa quantidade de carboidrato e proteína, você fica menos doente. Então, a sua imunidade aumenta, você gasta menos com médico, por exemplo, vai gastar menos com até antidepressivo, porque se você tem uma alimentação balanceada, está muito relacionado com o estado mental. Perfeito. A questão de satisfação pessoal, porque eu acho que as pessoas perderam isso. A gente só fica satisfeito quando vem do outro e nunca da gente. E a gente tem que estar bem com nós mesmos antes de querer estar bem com outra pessoa. Vem também a questão de não desperdiçar alimento, que eu já tinha falado. Então, se você se organiza... Se é uma mãe, por exemplo, que tá lá fazendo comida, tem várias receitas que você usa talo, casca, tudo. E você tem muito nutriente nisso. E se você não tá organizado, se você não para ali que seja um dia da sua semana pra organizar a sua alimentação, quando que você vai usar uma casca de beterraba pra fazer uma receita? Você vai descascar. Isso se descascar, porque a maioria das vezes você vai comprar já ralada. Exato. Sabe? Então, acho que tem... muitos pontos, não só de saúde física mesmo, mas da parte emocional, financeira, como eu falei, e até em aspectos sociais. Porque se você é organizado, pensa comigo, eu tô fazendo uma alimentação saudável. Eu tô lá no meu happy hour com o pessoal do trabalho, tá todo mundo comendo hambúrguer, eu tenho um planejamento, eu não estou com vontade de comer aquele hambúrguer, eu tô super bem, eu vou lá e peço que seja uma salada com frango. Eu tô tão organizada naquilo que é da minha rotina que a rotina dos outros não impacta na minha. Eu foco só na minha. Se eu for focar na do outro, eu não vou fazer nada pra mim. Então, acho que tem muita questão, não só ali que se envolve de você ter um aporte adequado de proteínas, de macro... Nada disso, gente. Eu acho que é tudo muito mais simples do que as pessoas imaginam. Quem complica é a gente. Pelo menos no início, né? No início, sabe? Você não precisa querer fazer tudo certinho, querer comer, às vezes num horário... Nossa, se eu não comer 10 horas, comer 10:05 tá errado. Não é assim. Perfeito. Faz sentido. Uma dica de ouro? Dica de ouro. Nossa, essa... É difícil, né? É difícil. Podem ser 3, não tem problema. Eu acho que a maior dica é que entender que o ser humano ele trabalha por recompensa. E você se organiza e você não tem uma recompensa imediata. Você vai ter, às vezes, uma recompensa depois de 5 dias. Então, pensa assim, eu parei para me organizar no sábado. Não necessariamente no sábado eu tenho essa recompensa da organização. Eu vou ter lá na quinta, que vai ser o dia mais caótico da minha semana, que eu trabalhei muito, que eu cheguei em casa muito cansada, mas eu tenho a minha alface lavada, eu tenho ali um franguinho desfiado que seja congelado, eu tenho uma fruta picada na geladeira. Então, a minha dica de ouro é: comece hoje, se organizar, sabendo que essa recompensa ela não vai vir agora. Perfeito. Aí você alinha frustração, você alinha expectativas, você alinha várias outras Realidades, coisas. já vai com tudo. Já vai se preparando. Já vai. E é muito real isso que você falou. Eu já percebi várias vezes que a organização ela me fez bem quando eu estava no meu pior cenário. Quando eu estava no cenário mais louco, eu tinha 30 minutinhos para fazer alguma coisa e já tinha tudo planejado e pensado. E aí eu falei, é aqui. É aqui, sabe? Tá aqui. Sim. Nos dias mais fáceis... vai estar facilitando da mesma forma. Mas eu não vou sentir tanto. Já tá fluido. Tá indo. Nos dias mais difíceis eu vou dar glória por isso tá acontecendo. Não, você vai agradecer, igual, por exemplo, eu faço feira de domingo. Eu chego, adoro fazer feira. Então, eu já chego organizando tudo. Eu já lavo a alface, eu pico até os legumes pra deixar no Tupperware. E ali naquela hora tá tranquilo.
Meu, se é um dia que eu tenho muito paciente pra atender, muito plano pra fazer, e eu chego lá e meu espaguete de abobrinha já tá cortado, eu literalmente jogo na frigideira. É isso. Eu nem sujo, não vou nem lavar louça. Então a Exatamente organização isso. te ajuda até nisso. Exatamente isso, perfeito. Dá assunto aqui pra gente fazer muito Muita mais coisa, pra coisa. falar de muita coisa. Tô super empolgado, porque esse é um tema que pra mim, Nath, ele é importante. E, de novo, ele vai além da alimentação. E eu gosto muito disso, de falar sobre esse tipo de coisa. Porque pra mim, isso muda vidas das pessoas, assim, demais. Mas, infelizmente, chegamos à finalização. Mas tem muito assunto pra gente conversar. Bora. Gostei muito da nossa conversa, de verdade. Eu acho que atrelar a organização com a alimentação é uma coisa que a gente não ouve muito por aí, sabe? A gente não escuta muito, e quando a gente atrela isso, eu sinto que existe um potencial de facilitação muito grande lá na frente. Então, falar disso, enfatizar isso, dar exemplo sobre isso, eu acho que acende na cabeça das pessoas um pensamento sobre, pô, acho que foi por isso que eu errei. Sim. Sabe? Não é porque eu sou alguma coisa. É porque eu não tive uma organização necessária para conduzir aquilo, vacilei. Tá tudo bem, vou tentar de novo de uma forma organizada. E aí talvez eu consiga. Exato. Então esse é o nosso objetivo. Obrigado por topar falar com a Imagina, gente. Obrigado por obrigada eu. topar fazer parte de tudo Adorei. isso. Muito legal, de verdade. Obrigado mesmo. Pessoal, todos os conteúdos que serão postados estarão linkados com todos os links e redes sociais e contato da Nath. Então, fiquem super à vontade. Atende, né? Clínica, tudo. Tudo, gente, online, presencial aqui em São Paulo. Legal, boa. Fiquem à vontade. Maravilha. E se acompanhe com um profissional, tá? Lembre-se sempre disso. Faça um acompanhamento profissional, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. É a alimentação, é uma coisa séria. A gente precisa ter isso. Não posso esquecer de falar, né, Fábio? Que agora a gente tem parceiros, e aí Physical Pharma e Corpo e Vida Suplementos, 10% de desconto na Physical e 5% na Corpo e Vida, tá? Pesquisem lá e utilizem Saludi como cupom. Saludi 5 na Physical e Saludi 10 na Corpo e Vida. E agora, Nath, infelizmente a gente finaliza, mas eu queria deixar a porta aberta, tá? Pra gente estender esse assunto, pra gente conversar de mais coisa, pra gente destrinchar mais informação sobre tudo isso. Eu acho que a importância da organização no cuidado com a saúde alimentar é uma coisa essencial. Vai mudar a vida de muita gente. Muito. Tenho certeza. E eu acho que tira um pouco, né, nosso ponto de vista do que é alimentação. Alimentação é isso, aquilo, é nutrição. Não, cara, é também mais coisa. Não, e a gente acha que a gente só tem que se organizar porque tem um objetivo estético. E não é isso. Você se organiza para você ser um adulto, um idoso melhor, para que você consiga ter saúde. Eu falo isso para as pessoas, gente, eu quero ser essa vozinha que faz atividade física e que tem um músculo e que não depende das pessoas para ir no banheiro. Perfeito. E você só vai fazer se você construir hoje. E se sua rotina se permitir isso, dentro de uma organização, você consegue. Só mais uma coisa, você falou de procurar ali um profissional, e eu acho que isso é fundamental, porque o nutricionista ele tem um olhar de ver a sua rotina e ver também o que dá e não dá. Eu já tive pacientes que eu precisei falar, não vai dar. Se você fizer isso, você vai dar um tiro no pé. Entra naquilo que a gente estava falando, a pessoa às vezes quer fazer um almoço mirabolante, ela tem 5 minutos para cozinhar. Ela vai ter que comprar uma marmita congelada, tá tudo bem. Quando ela tiver uma rotina na qual ela possa ir pro fogão ali e fazer a comida dela, ela vai fazer. Mas às vezes a gente vai fazer o que dá. Perfeito. Tá, acho que era só isso que eu queria pra finalizar. 100%, eu acho que é super importante. A gente precisa cada vez mais entender que a gente não tá brincando aqui, né, de alimentação. A gente tá falando de uma coisa super séria que não temos informação, nós pacientes, e infelizmente a gente precisa, felizmente, na verdade, a gente precisa de ajuda e parar com esse negócio de se autoalimentar e se autofazer. Cara, a gente não entende. Então vamos buscar quem entende, para que a pessoa nos olhe e fale o que a gente tem que fazer. Eu acho que esse é o caminho. Mas a gente tá indo, tá caminhando pra lá. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, tá bom? Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fechou?